E continuamos aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E olha, isso vai desenvolvendo em graus de crescimento espiritual, né? E aí diz assim, ó, a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, a gente já viu que, estando debaixo da graça, nós nos gloriamos na esperança. Não é isso? Na esperança da glória de Deus. Mas o cristão, ele não se gloria somente na esperança. Ele se gloria também na tribulação. Ele não só se gloria pela esperança da vida eterna, mas ele se gloria também nos sofrimentos dessa vida. Como Paulo diz, pois tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos está proposta. Salvo engano, está escrito lá em Romanos 8:18. E aí Paulo ele fala que a gente se gloria na tribulação porque essa tribulação ela produz paciência. Percebe? A gente está numa aflição, numa situação difícil e a gente está ali pedindo ao Senhor. Senhor, faça uma obra, faz um movimento, faz um milagre e eu vou glorificar o teu nome. E o Senhor não faz. Às vezes tem alguém te ofendendo, tem alguém te perseguindo e o Senhor não faz nada. Por quê? Porque nesse estágio de tribulação, você vai aprendendo a lidar com as dificuldades e amar os seus inimigos, amar aqueles que te perseguem, como o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5, abençoai os que vos perseguem, orem por eles, porque se vocês amarem só os que amam vocês, vocês estão sendo simplesmente iguais os publicanos e pecadores. Então, nesse estágio de tribulação, eu vou aprender a ser paciente, e por isso ela produz a paciência. E com isso, eu sendo paciente, eu tendo entendimento de que eu preciso relevar certas coisas, até mesmo com os nossos próprios irmãos, que muitas das vezes podem nos ofender, até mesmo sem querer, né? E aí aquilo vai produzindo em nós experiência, porque a partir daqui, meus irmãos, eu vou sabendo lidar com essas situações que eu já passei. Pense agora você já passou por alguma coisa muito difícil, da qual você achou que você não ia passar, que você não ia superar. Mas Deus te ajudou com paciência, com experiência, e hoje você é canal de experiência para ajudar outras pessoas, até mesmo em situações gravíssimas. Alguém que perdeu um filho, por exemplo, alguém que infelizmente teve o casamento destruído, alguém que passou por situações das mais diversas, das quais não cabe a mim falar aqui, mas cabe a você pensar na situação difícil que você enfrentou e você achou que você não ia sair dessa. Você venceu o estágio da tribulação, foi paciente, venceu a paciência ali, passou a fase da paciência e adquiriu experiência. E essa experiência que você compartilha com outros te estimula a levar esperança. E aí volta na mesma esperança da vida eterna. Volta naquela mesma ideia de as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas à glória que nos está proposta no reino de Deus.
E essa esperança, ela não traz confusão. Por quê? Quando vir outra tribulação que nós precisarmos enfrentar da mesma forma, nós já teremos o conhecimento de que aquilo não vai abalar a nossa fé. Assim foi Paulo. Paulo, ele começou na caminhada cristã depois de ter tido um encontro fantástico com Jesus Cristo na estrada de Damasco, e a partir daquele momento, ele que andava nos seus confortos, como um fariseu honrado da época, criado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos naquele tempo, ele passou a ser desprezado por todos os judeus, de modo que passou a ser perseguido pelos próprios judeus e, por fim, diz a tradição, que foi morto por Nero em Roma. Sofreu martírio. E Paulo, conforme ele ia enfrentando aquelas dificuldades, ele ia crescendo em graça. Ele tinha prazer em sofrer o resto das aflições de Cristo. Por isso, nós precisamos também estar preparados. Nós precisamos estar preparados para sofrer o resto das aflições de Cristo. Nós precisamos estar preparados para sofrer aquilo que Jesus sofreu, de ser rejeitado, de ser mal interpretado, até mesmo fazendo alguma coisa pelo bem da obra, de sermos taxados de diversos adjetivos, bons e ruins. Nós precisamos sofrer isso. E aí nós poderíamos pensar que se nós não estamos sofrendo pela causa do Evangelho, é porque nós não estamos trabalhando pelo Evangelho. Isso não significa que nós seremos condenados por isso, mas significa que se não estamos dando valor ao que o Evangelho significa, tampouco nós seremos notados pelos perseguidores da obra. Mas a partir do momento que você diz, eu sou cristão, você já começa a chamar um desafio para você. Porque aí você precisa se abster de certas coisas, você precisa negar a certos desejos, e aí esse ciclo de tribulação, paciência, experiência e esperança, ele vai se desenvolvendo em você. Do contrário, você não vai crescer e vai ficar sempre nos primeiros rudimentos. Portanto, sofra pela obra. Se dedique pela obra. O que é a obra? É a Igreja de Deus constituída nas mais diversas denominações, em diversas partes do mundo. Povos, tribos, nações e línguas diferentes. Não podemos nos dedicar simplesmente a uma instituição, mas vermos o que a Bíblia nos ensina e, a partir daquilo, nós termos a nossa caminhada na fé, defendendo aí o puro e simples Evangelho, e não simplesmente a placa da minha igreja, certo? E a esperança, ela é a confirmação dessa fé. Ela é a confirmação, e todo esse ciclo confirma o amor de Deus em nós pelo Espírito Santo, que agora nós temos, né? Porque se nós somos consolados de nossas tribulações, nós ficamos tranquilos, porque Jesus Cristo, ele manda o Espírito Santo para justamente nos dar força. E aí diz mais assim, ó, o texto. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O Senhor morreu pelos ímpios. Nós éramos ímpios. E aí volta aquela ideia. Não haveria necessidade de Jesus Cristo morrer se não tivesse pecado. Ele não morreu porque eu sou bonzinho, porque eu merecia. Não, se alguém pensa isso, você está redondamente enganado. Você era um pecador e eu
Pecadores, miseráveis, condenados, inimigos de Deus. E por isso ele vem e morre por nós. Se nós não conseguimos valorizar essa grandeza, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo na igreja, nós precisamos nos converter. Se nós achávamos que nós estamos na igreja, que nós estamos servindo a Deus, porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, agradáveis, não. Não somos agradáveis. Ou não éramos agradáveis. E agora nós estamos sendo feitos agradáveis, sendo feitos como sacrifícios vivos diários a Deus. E como está a nossa procedência diante de Deus? Quando nós enfrentamos a tentação, quando nós enfrentamos o mal, nós estamos crescendo em graça ou nós estamos valorizando a chamada graça barata, que acha que agora nós podemos pecar à vontade porque já temos a salvação? Enganamos-nos a nós mesmos.